Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aliás, duas aulas 5 e 6. Hoje nós vamos falar sobre consoantes vozeadas e consoantes desvozeadas. Vou explicar para vocês o que é vozeamento nesta aula. E vocês viram também que nós estamos de cara nova. Agora vocês não mais irão me ver, porém poderão prestar mais atenção nas aulas. Ok? Então vamos lá. O que é vozeamento? Vozeamento é uma característica dos sons, dos fonemas, dos fones. E o que é essa característica? O vozeamento é quando o ar passa pela garganta e as cordas vocais tremem. Se as cordas vocais tremerem, significa que a consoante é vozeada. Se elas abrirem e deixarem o ar passar, significa que elas são desvozeadas. Para você verificar se uma consoante é vozeada ou desvozeada, você coloca a mão no pescoço, lá onde fica o pomo de Adão nos homens, onde ficaria nas mulheres. Você coloca a mão em sua garganta e pronuncia o som, por exemplo, o som bilabial P, de pato, P. E aí você vai ver que o som é bem suave. Mas se você pronuncia o mesmo som, porém vozeado, isto é, B de bola, B, aí é o mesmo som. Para você pronunciar esse som, você fecha os lábios, B. Porém, o som é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque ele é vozeado, porque as cordas vocais estão tremendo. E agora nós vamos falar sobre outro assunto, que é o ponto de articulação. O ponto de articulação determina qual será o bloqueio, onde será o bloqueio do ar, para que a consoante seja realizada. No caso de uma vogal, não há bloqueio do ar. O trato vocal ele pode estar numa configuração diferente, dependendo da vogal. Porém, no caso das consoantes, há um bloqueio do ar. Vejamos os pontos de articulação que existem. Uma consoante pode ser bilabial, quando você utiliza os dois lábios para pronunciá-la. Por exemplo, P e B, sendo o P, no inglês, o P desvozeado e o B vozeado. Elas podem ser alveolares, quando você utiliza aquela região atrás dos dentes para você pronunciar, aí você encosta a língua nessa região, atrás dos dentes. Então você pronuncia T, D, sendo D vozeado e T desvozeado. Ou velares. As velares ocorrem quando o dorso da língua, isto é, a sua parte superior, ela encosta no palato mole, que é o véu palatino. E aí você tem o som K e G. Lembrando que o primeiro é desvozeado, K, e o segundo é vozeado, G. Palatais, nesse caso, a língua ela sobe até o céu da boca. E aí você pronuncia o som Sh e o som J. Sh, J. Sh desvozeado, J vozeado. Labiodental. Você tem aí o dente e o lábio inferior. Eles se unem e formam o som P. Dente, arcada dental superior e lábio inferior, F, e vozeado, V. Lingodentais, que é um som do inglês, ou lingodentais ou interdentais, que são aqueles sons produzidos com a língua encostando nos dentes, na arcada dental superior. Então o som será S. É o primeiro, que é desvozeado, como na palavra thing, coisa, e Z, como na palavra they. E nós temos sons nasais. Nesse caso, é uma característica diferente.
esses sons eles têm pontos de articulações diferentes, mas pelo som também passar pelo nariz, você tem essa característica nasal. Então, nasal não é ponto de articulação. O ponto de articulação do M na verdade, é bilabial. Do N, você vai utilizar a língua encostando os alvéolos. Então, vai ser N, como T, D. E aí será N, só que nasal. Então, aí você tem duas características. M, bilabial e nasal, N. Alveolar e nasal, e Ng, que é uma velar e nasal, Ng. Esse Ng é da palavra thing, coisa. Líquidas são aquelas que bloqueiam o som no meio da boca, porém bloqueiam o ar no meio da boca, porém o ar passa pelos lados, então seriam laterais. Essas líquidas são o L, L e o R retroflexo do inglês, tipo river, river. E ainda temos as glides, que são semivogais, como W, que é o what, e Y, que é yes. Okay? E, finalmente temos o tap, que é muito comum no português, da palavra prato, ou flap. E no inglês nós temos no inglês americano, temos na palavra a little, um pouco. Então falamos sobre vozeamento e falei também para vocês sobre o ponto de articulação, o que são nasais, quando o som passa pela boca e também pelo nariz. E agora nós vamos falar sobre o modo de articulação, a forma como o som é articulado. Não é o ponto de articulação e não é o vozeamento e não é a questão de oral ou nasal. Agora nós vamos falar sobre articulação, modo de articular. Que modo pode ser feita essa articulação? Plosivas, isto é, paradas, stops. É quando o som explode, como T, D, K. Ele é pronunciado só de uma única vez. M, B, N, M. Ou ele pode ser pronunciado de forma fricativa, isto é, ele cria uma fricção. Então o ar vai passando aos poucos, como em S, Z, ou mesmo nas interdentais ou linguodentais do inglês. Por exemplo, S de sing, ou Z de they. São fricativas. E o que seriam africadas? Não tem nada a ver com África. Africadas é uma mistura de plosivas com fricativas. E aí você tem a parada, ou a explosão, D. E você vai ter também um som que fricciona, J. Então aí você tem D, J, J. Você tem o som J e você tem o som T, Sh, Ch, né? Esse J é como se fosse dinheiro no inglês. Ou Jesus, Jesus. Dinheiro no português. Ou Jesus, Jesus no inglês. Ch, de tijolo. Ou no inglês, to change, mudar. See you next class. Até a próxima aula.